Eu estou gravando este vídeo no dia 27 de julho de 2022, uma quarta-feira. Pretendo publicar este vídeo no dia 1º de agosto, uma segunda-feira. E no sábado passado, dia 23 de julho, saiu na televisão, no SBT, no programa Raul Gil, uma homenagem a Gabriela Rocha. Para quem não sabe, Gabriela Rocha ela foi caloura desse programa, no quadro Jovens Talentos. Ela tinha 13 anos na época que ela ganhou o programa e hoje, com 28 anos, ela é a cantora cristã mais famosa do Brasil. E no tempo dela, no tempo em que Gabriela Rocha participou do programa como caloura, a cantora cristã mais famosa do Brasil era a Aline Barros. E numa das homenagens que o programa fez, no caso para Aline Barros, a Gabriela Rocha cantou. E estava assistindo esse programa um jovem chamado Leandro Moreira. Ele estava na Itália nessa época. Ele viu a Gabriela Rocha cantando para Aline Barros e praticamente profetizou o casamento entre os dois. E de fato, muitos anos depois, Leandro Moreira e Gabriela Rocha se casaram. E quase na mesma época, o Thales Roberto, que já era, no caso, na época, o cantor cristão mais conhecido do Brasil, ele recebeu uma proposta de convidar a Gabriela Rocha para cantar na gravação do DVD dele, aquele DVD famoso gravado em Belo Horizonte. Ele recusou de início, mas após assistir a apresentação da Gabriela Rocha no programa Raul Gil, ele acabou cedendo e foi o início realmente do auge do ministério, porque cantor cristão não tem ministério, não tem carreira, tem ministério. Começou ali o auge do ministério da Gabriela Rocha e hoje ela é a cantora evangélica mais famosa do Brasil. E então, quando alguém é homenageado no programa, aparece, no caso, a retrospectiva da vida da pessoa e vários depoimentos, convidado, no caso, calouros do programa acabam cantando também as músicas da pessoa. E um dos depoimentos, o primeiro depoimento foi o que mais chamou minha atenção, que foi o do pastor André Valadão, o irmão da Ana Paula Valadão. E nesse primeiro depoimento, o pastor André Valadão falou o seguinte, aqui um trecho do depoimento dele. Enquanto literalmente muitos artistas gospel têm falado, eu quero sair da música gospel, eu quero ir para uma outra direção. Você, no caso, falando para Gabriela Rocha, você mostra cada vez mais com sua vida e seu testemunho, como você quer cada vez mais continuar cantando sobre Jesus, falando de Jesus e sendo testemunho claro de uma pessoa que ama Jesus. Agora, preste atenção no que ele falou. Não por propostas, mas por propósito. Então, realmente, isso aqui é um tapa na cara de muita gente e um chacoalhão mesmo para nos manter, aqueles que têm ministério na igreja, seja na música ou em qualquer outra área, é um lembrete para que essa pessoa jamais aceite proposta alguma de abandonar a obra de Deus, de abandonar um ministério cristão, no caso da música, que o ministério da música é um dos mais visados pelo inimigo, porque mexe com vaidade, mexe com um monte de coisa. Então, e de fato, a Gabriela Rocha ela não cedeu a nenhuma proposta. Eu não sei quantas propostas ela recebeu para cantar música secular, se ela recebeu, mas com certeza recebeu. E recusou todas, porque senão não estaria onde está hoje, não estaria como está hoje. E ela se mantém uma pessoa humilde. A fama não subiu a cabeça dela. E realmente é um motivo para nós pararmos para pensar, especialmente você que trabalha no Ministério da Música, você que é cantora cristã, para que você jamais abandone o seu ministério, para que você jamais aceite propostas do mundo, jamais aceite convites, jamais aceite os pratos, os manjares que o mundo oferece, por mais atraentes que eles sejam. Porque esses manjares, na verdade, são migalhas, em comparação ao verdadeiro banquete que Deus oferece para você. Ainda que esse banquete não tenha valor aos olhos humanos, mas ele
ele é um banquete que sacia você, assim como saciou Elias no deserto, quando ele estava indo em direção ao Monte Horebe. Elias comeu o suficiente para ficar sem fome e sem sede durante 40 dias e 40 noites. Então, o banquete, o prato que Deus oferece para você, vale muito mais do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Toda a fama, glória, sucesso, dinheiro, enfim, seja lá o que for. Nada se compara com a recompensa que você terá na eternidade se você permanecer fiel a Ele. E com base nisso, eu quero ler aqui o primeiro capítulo do livro de Daniel, para reforçar ainda mais essa exortação da parte de Deus, que Deus ministrou por meio do pastor Léo Valadão, na homenagem para Gabriela Rocha, e com certeza, e pela resposta dela, ela realmente é convicta de que não há nada, assim, não faz sentido algum ela falar sobre qualquer outra coisa, a não ser sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho de Cristo. Mas vejamos o que diz aqui no livro de Daniel, capítulo 1. Eu lerei o capítulo todo para poder contextualizar toda a situação. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária, olha, aqui que começa, das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Então eles têm que ficar durante 3 anos comendo só o que o palácio mandasse, né? No caso, que era realmente, com certeza era comida consagrada aos deuses. No caso, esqueci o nome desses deuses agora. Marduk é o Marduk e uma outra deusa, cujo nome não lembro agora, mas acho que é Ishtar. Mas enfim, são os deuses da Babilônia. Essa comida era consagrada aos deuses da Babilônia. E eu creio que foi por isso que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não quiseram comer essa comida, como falarei aqui mais tarde. E versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outro nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e o Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração, e com certeza os amigos dele concordaram com isso, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, no caso Aspenaz. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peste os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Porque percebe-se aqui que nem os legumes nem a água eram consagrados aos deuses. No caso, Marduk e Ishtar. E só, no caso, os manjares, né, que acho que era carne, alguma coisa assim, e o vinho, isso é consagrado aos deuses. Agora, os legumes e a água, não. Então, durante 10 dias, haveria uma fase de experiência, né, para que durante esses 10 dias eles pudessem comer só legumes e água, e beber água. Aí, se desse tudo certo, se corresse tudo bem, aí eles ficariam 3 anos comendo e bebendo só isso. Aí continua Daniel no versículo 13. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Ou seja, que foi um milagre. Comendo somente legumes e bebendo somente água, eles ficaram melhores do que os outros que comiam comida consagrada aos deuses. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber lhes dava legumes.
quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, no caso, ao fim dos 3 anos, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. E aqui diz claramente o seguinte: é uma figura, um tipo daquilo que nós cristãos, povo de Deus dos dias de hoje, enfrentaríamos, recebendo todo tipo de propostas do mundo, todo tipo de coisas, de bens, enfim, riqueza, enfim, de tudo. O mundo ofereceria de tudo para nós, para que nós nos esquecêssemos de Deus, virássemos as costas para Deus, abandonássemos o nosso ministério, abandonássemos a missão que Deus nos confiou e passássemos a dançar conforme a música do mundo e passássemos a seguir os padrões deste mundo corrupto. Só que a nossa fidelidade a Deus vale mais do que tudo isso. Assim como Gabriela Rocha não se submeteu à tirania imposta pelo mercado fonográfico secular, e permaneceu firme na música cristã, e hoje é referência na música cristã, não somente no Brasil, mas no mundo, aquele que permanece fiel a Cristo e permanece firme no propósito, que não se submete a propostas, mas permanece fiel no propósito, conforme disse o pastor André Valadão, ele receberá na eternidade com Cristo, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, ele receberá na eternidade a recompensa, a devida recompensa por ter sido fiel no propósito, por não ter cedido diante de tudo aquilo que o mundo oferece para nos corromper, para nos desviar do foco que devemos ter em Jesus Cristo. E eu quero encerrar esse vídeo com o texto da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que amam a Deus colocam o propósito acima de qualquer proposta. E se as propostas que surgem para nos desviar, para nos afastar de Deus, para nos tirar do foco que devemos ter em Jesus Cristo, no ministério, na missão que Deus nos confiou, devemos rejeitar e priorizar o propósito, priorizar a recompensa que teremos na eternidade por nossa fidelidade a Deus. Então, se você é cantor, cantora, músico, cristão, instrumentista, enfim, atua em qualquer área da música cristã e já recebeu alguma proposta, já recebeu algum convite de alguma gravadora secular, de alguma empresa secular para abandonar a música cristã e começar a cantar música secular, como há várias décadas acontece nos Estados Unidos, de olheiros de gravadoras irem para as igrejas e ficarem olhando solistas, olhando corais para ver quem se destaca e oferecer para essa pessoa, às vezes no intervalo do culto, no final do culto, enfim, oferece propostas milionárias e muitos acabam cedendo, muitos acabam aceitando, como Elvis Presley aceitou, como Whitney Houston aceitou, como Katy Perry aceitou, como o próprio Justin Bieber, que parece que hoje ele voltou, tudo, é um homem convertido, mas durante muito tempo ele permaneceu afastado do evangelho, e muitos outros, agora Priscila Alcântara também se afastou, mas enfim, muitos acabam aceitando essas propostas, aceitando essas ofertas, mas todos esses que eu citei aqui, claro que exceto Elvis Presley e Whitney Houston, que já morreram e tiveram mortes trágicas, mas os que eu citei aqui nesse vídeo e ainda estão vivos, ainda tem tempo de se arrepender, tem tempo de se converter, de voltar seus olhos para Cristo, de serem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e voltarem ao primeiro amor, se lembrar do seu primeiro amor e voltarem a cantar somente para Deus, único e exclusivamente para a honra e glória do Senhor Jesus.
Então, se você gostou desse vídeo e quer que mais pessoas ouçam essa mensagem, sejam impactadas por essa mensagem, curte esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no canal, que Deus abençoe, permaneça fiel, que a sua recompensa será eterna. Até depende, se Deus quiser.